E aí, tudo massa? No vídeo de hoje a gente vai conferir o meu timbre pesadão que eu construí na Ampere 2 Stomp e eu confesso que eu tive um pouquinho de dificuldade, eu demorei um pouquinho para construir um timbre pesado nela, porque em primeiro lugar eu queria um timbre, um som bem específico, um som de metal extremamente moderno, extremamente definido, primariamente para tocar na minha banda que eu tenho tributo, a Linkin Park, então é aquele som bem gordão, bem gravão, bem moderno, mas ao mesmo tempo muito distorcido e muito definido. E você tem vários amplificadores com som muito pesado na Ampere 2 Stomp, mas que não tem essa característica de definição absurda, né? Principalmente em afinações mais graves. Então demorei um pouquinho para chegar, mas terminei chegando nesse timbre aqui, com a extrato ligado diretamente nela, diretamente no input e saindo via XLR do meu pedalboard, diretamente para a interface de áudio. O som tá assim. Então, extremamente pesado, muito gordo, muito definido e com um ganho bem bacana. Não tá com a tonelada de ganho, mas dá pra solar também. Saca? E aí, pra complementar esse timbre, eu tô com um delay de fita no primeiro switch. Bem bonito o delay de fita dela. E aqui nesse outro foot eu tenho um boosterzão de volume, que eu uso para um ou outro solo e também para colocar meus riffs mais para frente. Bom, falando mais sobre o timbre, tem também um lance estéreo que ficou massa o som e o alterador de afinação dela, mas começando pelo começo do timbre do que eu acredito que é a chave para esse som mais definido na Ampere 2 Stomp. É o seguinte, velho, o amp que eu escolhi tem vários bacanas, tá? Mas foi esse da Diesel, tá? Esse Diesel VHB. Foi um que eu achei que vinha com um grave bem grande, bem agressivo. Ele não é um amplificador que tem muito ganho. Veja aí que o ganho dele tá no máximo, tá no 100. Mas se eu ligar ele sozinho, se eu desligar o booster aqui, o som dele não é muito lá tão definido assim, saca? A guitarra tá afinada em drop dó sustenido. Eu diria que é um som bem mais roqueiro do que metaleiro, saca? E aí, assim, uma grande estratégia para você definir o som de drive de amplificadores é colocando um overdrive na frente. E, velho, eu tentei botar muitos tipos de overdrive, tube screamer, clássico. Fui testando vários drives da Ampere e melhorou, tá? Melhorou, mas eu não tava conseguindo chegar onde eu queria. Principalmente com a memória que eu tenho de definição de som, de definição de timbre que eu tenho da HX Stomp, que é o que eu tô acostumado a usar. Principalmente em relação à definição dos graves. Até que eu achei esse pedal daí, que o nome dele tá como Forest Boost, que é basicamente, tá, uma simulação do Fortin Grind, que é um pedal de boost sensacional, feito exatamente com essa finalidade de definir extremamente qualquer som de guitarra para o som ficar extremamente pesado e os graves ficarem muito mais definidos. E logicamente ele também empurra com bastante violência a entrada do amplificador, dando muito mais ganho, mas não embolando, fazendo exatamente o contrário, deixando muito mais definido. Então, de novo aqui, o som sem o booster. E ligando o danado do booster. Então, pra mim, quando eu encontrei
esse danado desse pedal, esse danado dessa simulação, desse Fortin Grind. Eu reiniciei tudo, saca? Reiniciei tudo que eu tava fazendo. Eu já tinha testado vários amplificadores, vários gabinetes, sempre tentando achar através dos amps e de tube screamers empurrando o que mais definiria, o que mais eu conseguiria, tipo fazer o rancancan mesmo pesado, com afinação baixa e com graves definidos. Mas quando eu achei esse pedal, velho, eu tive que ir testando nos amplificadores de novo, saca? Porque cada amp é um amp, né? E ele vai reagindo de forma diferente em cada tipo de amplificador. E parei aí nesse diesel que pra mim funcionou muito bem, saca? Além disso, eu coloquei um Noise Gate, que é a simulação do Decimator aí na Ampere 2, que dá uma mudada no timbre, tá? É uma simulação que eu diria que não tão boa, não tão fidedigna, mas que salva bastante. Aqui, mesmo com o volume da guitarra aberto, você não tem som de guitarra acontecendo, apesar de que ele tá no limite pra acontecer, né? Só de eu bater no pote de volume, o Noise Gate já fica querendo abrir. Eu não deixei ele muito apertado não, pra realmente não comer o som da guitarra. E só pra vocês sentirem a diferença, eu vou tocar com o Noise Gate e sem o Noise Gate. Com o Noise Gate tá assim. Sem o Noise Gate. Ó o chiado. Então dá uma leve comida, né? De timbre, dá uma leve comida aí de grave e de agudo para conseguir deixar o gate mais funcional. Eu prefiro o timbre sem, mas eu prefiro muito mais a ausência de chiado, né? A ausência de barulho e mais conforto quando eu estiver tocando. É uma balança aí que você tem que fazer, por isso que eu deixo ele já no limite, né? Para ser acionado, né? O threshold tá ali no 20 e 27, vai até o 100, né? Além disso, eu precisei usar um equalizador depois dos drives para dar uma mexidinha nos médios da extrato. Nessa região aí, eu utilizei esse Graphic 7, o equalizador, tá? Essa região aí de 1.6 estava bem irritante, estava tipo um narizão gigante no som, saca? Que é bem clássico de som de extrato, e por isso que às vezes ele não funciona tão bem para tocar som pesado, mas aí eu dei essa cortada, e para mim dei uma salvada no som, vou tocar com e depois sem. Sem. É tipo um nariz, um agudozinho muito, muito irritante, muito exagerado, saca? Que quando eu ligo chega a dar um susto. Às vezes por ficar mais fritado, né? E a guitarra ir um pouco mais pra frente. Parece ser interessante, mas, velho, você toca um pouquinho, toca um minutinho e já fica muito irritante. Com o equalizador de novo. Eu testei aqui no PA também, tô com a caixa da JBL. Testei ligado direto nela, muito alto, tá? Com volume de show. E realmente faz uma diferença bem grande esse equalizador daí. E aí vem uma função da Ampere que eu não tinha explorado ainda, que é exatamente a habilidade dela de abrir o seu som de guitarra no estéreo. E ela tem dois pedais que fazem isso. E eu coloquei isso, no caso, só depois do gabinete, mandando apenas para a saída XLR. Não tá mandando para minha saída P10, que inclusive tá indo pro meu gabinete de guitarra aqui, tá? Sem o Impulse Response, através desse loop aqui, desse FX Send, que inclusive já vou dar uma dica sobre esse FX Send. Quem estiver usando de retorno para amplificador, não deixe em 0 dB, tá? Você não tem um controle isolado das saídas da Ampere do tipo de cada saída. Então você só consegue setar pro level de linha, que provavelmente vai ser o seu som principal, né? Que vai ser o das saídas XLR que você vai mandar pro PA. Então, o Send aqui, ele vai mandar também o sinal de linha, ou seja, um sinal muito mais quente, muito mais alto, com muito mais volume do que o sinal de uma guitarra normal, do que um sinal de instrumento. Então ele já vai chegar no loop, tipo, fritando ele, saca? De uma forma que, tipo, se você estiver mandando um sinal limpo através do Send, vai chegar distorcido no seu amplificador. É muito, muito sinal mesmo, tá? Aqui eu tô usando em menos 12, e quando eu quis a guitarra 100% limpa para tocar reggae, inclusive eu descobri isso em cima do palco assim que eu liguei a pedaleira, que eu dei o primeiro acorde, o som tava
crunchado, né, com overdrive, e ele tava crunchando no power, tá? Na entrada do power, na entrada do Baby Bomb. E aí num palco gigante pra milhares de pessoas foi que eu descobri que o Sandy mandava muito quente o sinal. Acontece. Mas aí fui lá e consertei na hora e resolveu. Pra som limpo, eu deixei lá em menos 16, aqui tá em menos 12, o timbre tá legal pra mim. Saindo aqui diretamente, né, pro meu Baby Bomb, que é o meu power digital, e pra minha caixa 2 de 12, que tá microfonada aí com SM57, que a gente vai ver o som deles já já. Continuando aqui o sinal, tá? Depois do meu gabinete vem esse abridor expansor estéreo, que aí eu só vou ligar quando tiver, de fato, ligando em estéreo. E aí, realmente, o ideal para você ouvir a diferença é se você tiver aí com um fone de ouvido, alguma coisa do tipo. Peraí, vou tocar sem e depois com, para vocês sentirem a diferença, sem o expansor estéreo. Com o expansor estéreo. Fica uma pressão, né? Fica gigante o som da guitarra. Se você ouviu aí em fones de ouvido, você sentiu, né? O impacto gigante que ele dá. E aí vou dar uma baixada no volume para vocês sacarem como tá o timbre. No caso, o loop começa aqui, tá? Nesse quadradinho, no meu B4. Ou seja, passa pelo modificador de afinação. Eu não liguei ele ainda, né? Eu vou chegar nele. Passa pelo booster de ganho, passa pelo pré, pelo noise gate, pelo equalizador e pelo delay. E pelo booster de volume e vai diretamente pro Baby Bomb. Deixa eu dar uma aumentada nele aqui para vocês sacarem o som. Espero que não tenha fritado na entrada da placa. Toda vez quando eu vou ligar, eu ligo mais alto. No meio da gravação, é foda. Mas acho que não clipou não. Clipou não. E tá funcionando muito bem, tá? O som também tá chegando bem definido na minha caixa, no meu gabinete de guitarra. Os falantes são um pouco diferentes. Eu tô com 2V30 aqui e a 412 do gabinete que eu tô usando é uma 412 que tem G12T75, mas as duas têm um timbre bem bonito e estão funcionando bastante bem. Vou botar o delayzão aqui, só para vocês sacarem o delay no som do amp ainda. Também fica interessantíssimo, né? E aí, aproveitando que já tá no amp. Bom, outra dificuldade que eu tive também foi quando eu fui setar a forma que eu ia controlar, tá? Na Ampere 2 Stomp. O que seria as modificações que eu precisaria fazer durante os shows, durante as apresentações. E a controlabilidade da Ampere 2 Stomp é uma coisa que tem me chateado muito, velho. Mas como eu tenho aqui, né, o Ampere Control. Deixa eu dar uma leve envergada aqui na GoPro. O Ampere Control, né? Termina que eu consigo, tipo, ter um pouco mais de controle dela, saca? Mas que mesmo assim ainda tenho que fazer algumas escolhas que eu não gostaria de fazer. Porque realmente o sistema é muito limitado.
E assim, dessa vez, para não ter dor de cabeça, eu resolvi basicamente utilizar o Ampere Control via MIDI para subir e descer patch, tá? Eu vou fazer isso, subir e descer patch. Já que quando eu troco efeitos no mesmo patch, dá uma comidinha, né? De tempo, uma comidinha de som. E eu tô lidando com isso, né? Eu vou continuar com esse mesmo probleminha, sendo que dessa vez trocando patches para facilitar a minha vida aí na organização, né? Porque também quando você muda de um patch pro outro, ela dá uma comidinha no som. E aí eu fiz da seguinte forma. Eu peguei o 34, o patch 34, e vou utilizar 3 patches dentro desse banco, né? O banco 34, vou usar 3 patches dentro desse banco. Esse do meio que é o meu banco principal de drive, que é, como eu falei, basicamente o drive com delay e o drive com booster, que se eu ligar aqui, aí vai estourar bastante. Inclusive, o ganho desse booster eu tenho aqui no meu parâmetro rápido, né? No meu atalho, assim como o sinal de saída para o meu amplificador de retorno. Foram esses os atalhos que eu escolhi aqui. E aí o tap tempo, né, no botão 3, para o meu delay. Só que é muito importante que eu consiga mudar a afinação com a pisada, porque às vezes acontece de, tipo, começa a música, eu não me ligo exatamente com a música do repertório, e eu preciso mudar a afinação rapidamente, e é muito melhor que eu consiga pisar e mudar essa afinação do que precisar, tipo, vir aqui no edit, clicar no bloco e ligar, saca? Então, eu basicamente deixei esse 34.2 como o drive e o 34.1 como o LP pitch, que é a mesma coisa, sendo que com o pitch descendo um tom, que tá assim. Que assim, o pitch dela não é 100% perfeito, né? Tem um leve atraso, mas o timbre é bacana, funciona. E é isso aí. Eu tenho também aqui, tá? A mesma coisa, o mesmo delay e um booster também para dar boost de volume nos riffs. E é isso, é basicamente o mesmo preset, tá? Sendo que com o pitch ligado. E aí, se eu precisar do meu som limpo, eu vou estar aqui, né? No meu som de drive, eu botei um preset acima, que é o meu Link Park Clean, para fazer os sons clássicos. Esse clean, ele tem um reverbão, o reverb cloud, né? Que é o clássico reverb gigante da Ampere, que é muito bonito. E é isso, tá? Dessa forma, eu resolvi o timbre. Voltando aqui pro sinal diretamente em linha, tá? Então a gente estava no amplificador, demonstrar exatamente a mesma coisa, sendo que com o sinal em linha. E aí vou mostrar sem o estéreo ligado e depois com o estéreo ligado. Então, primeiro timbre, LP Drive. Aí o segundo, o LP com o pitch. Inclusive vou deixar a nota soando para vocês perceberem o silênciozinho que dá. E o terceiro timbre, o LP Clean com muito reverb. Sacaram? Fazer a mesma coisa aqui, mas vou editar os presets, ligando sempre o expansor estéreo para vocês sentirem a pressão dele, né? Inclusive, eu acabei de perceber que é melhor eu ter uma cópia desses presets em outro banco, porque para chegar no show e fazer essa movimentação na hora, eu acho que não é legal, não. É isso que eu vou fazer, vou criar um segundo banco estéreo. Olha aí, uma ótima ideia, ao vivo. Bom demais. Bora lá. Primeiro timbre, LP Drive, com o estéreo aberto. Segundo timbre, LP com o pitch ligado e o estéreo aberto.
terceiro timbre, o LP Clean, com o estéreo ligado. Tocar o clássico. Só para vocês sentirem. E é isso aí, tá? Essas foram todas as informações sobre o meu mais novo preset pesadão da Ampere 2 Stomp. Lembrando que esse preset aí, assim como meu outro preset que eu mostrei limpão e massa para usar com pedais, estão disponíveis lá no meu curso, tá? No meu curso, Todos os Timbres, que é o curso que eu basicamente ensino tudo que eu sei, tá? Todo o meu conhecimento sobre guitarra para vocês. Tem muita aula já lá, tá? Muita aula mesmo. Desde o comecinho ensinando a timbrar pedaleiras até a etapa final de uma mixagem em box para vocês realmente aprenderem a dominar tanto como timbrar como finalizar o seu instrumento, sua guitarra. Beleza? É isso aí. Dúvidas, deixem aí abaixo nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. E se você quiser dar uma força, ajudar mais ainda, torne-se membro. Clica aí, ó. Seja membro, a partir de R$5 por mês, você já pode ajudar o canal a ter uma vida longa e próspera. E se tiver interessado aí, né, em saber mais sobre som de guitarra, clica aí no curso e dá uma olhada. Beleza? É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!